Será que eu preciso lançar os códigos da BNCC no PDI do meu aluno? Olha só, gente, essa dúvida é bem importante. Por isso eu preparei um conteúdo para a gente poder refletir nesse sentido. E a gente vai precisar refletir na perspectiva da sala de aula comum regular e na perspectiva da sala de recursos também, certo? E para a gente conseguir avançar nessa reflexão, é bem importante que você conheça um pouco da base. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a base e quais são os objetivos de planejar individualmente aí para o seu estudante, seja na nomenclatura do PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, Plano de Ensino Individualizado, ou PEI, ou para a sala de recursos mais comumente utilizado, o PAEE, Plano de Atendimento Educacional Especializado, certo? Antes da gente começar, enquanto eu viro a minha página aqui, aproveita e se inscreva aqui no nosso canal para que você não perca os nossos conteúdos exclusivos, não é? Ativa as notificações para que o YouTube também te avise quando eu lanço um vídeo novo, tá bom? Vamos começar. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a professora Fabiana Leme e estou muito feliz de ter a sua companhia nessa reflexão. O meu objetivo hoje não é ditar uma verdade, mas trazer, vamos dizer assim, uma provocação, uma reflexão, para que a gente pense um pouquinho, né, da questão da base, articulada com a questão do PDI, certo? Então fique à vontade para comentar, para trazer, de repente não concordar, discordar, trazer a sua experiência, trazer as suas dúvidas, as suas dificuldades. Aproveite aqui os comentários. Eu leio e interajo muito com os comentários e eles também me ajudam a refletir e pensar em conteúdos novos para vocês, tá bom? Então fiquem bem à vontade nesse sentido. Então vamos começar. Olha, a gente precisa primeiro, para saber como a base se articula com o PDI, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que é a base, né? E entender os objetivos do PDI. A Base Nacional, ela é um documento orientador, não é? E ela é um pacto firmado entre os estados, né? Entre os entes federativos da nossa nação, que é um país muito grande, né? De norte a sul, leste a oeste. Ele é muito grande e tinha uma diversidade de currículos muito grande. Desde da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, lá em 1996, já se sinalizava a necessidade de ter uma orientação, uma padronização mais geral desse currículo. Eu acho que padronização não é o melhor termo, é mais um documento orientador, porque a base, ela não é, por exemplo, um conjunto de conteúdos, uma grade curricular fixa. Ela é um documento orientador que traz, vamos dizer assim, as expectativas de aprendizagem dentro da educação, né, básica obrigatória dos 4 aos 16 anos, então a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, né, que na perspectiva de formar esse indivíduo, pensando ali vamos dizer, nas habilidades mais gerais, pensando nessas competências que esse indivíduo precisa ter ao final desse ciclo, certo? Esse documento orientador, ele vai articular e vai orientar os currículos específicos das redes de ensino, não é? Então, dentro da base, as redes de ensino têm a liberdade de articular os seus currículos pensando na sua realidade. E as escolas, lá no projeto político-pedagógico, no seu PPP, vai, a partir do documento orientador, que afunilou para esse currículo, né, da rede de ensino, vai estabelecer o currículo para a sua unidade, trazer especificidade, não é? Da sua escola, ela tem essa flexibilidade de trazer o que é específico para a sua escola. E o professor, né, ele vai estabelecer o seu planejamento bimestral, anual, a partir do PPP da escola, sem perder as referências, né? Então, a gente não perde a referência do currículo de rede e não perde a referência da BNCC. Ela é mais do que um conjunto de códigos, não é? Ela tem uma concepção da construção do conhecimento que rompe aquele padrão daquele conhecimento de degrauzinho. Olha, eu preciso assentar um tijolinho, depois assentar o próximo, não é? Ela vai aprofundando os conteúdos numa forma mais espiral. Então, ele passa por aquela habilidade, por aquela competência, e isso vai vamos dizer, se refinando nos próximos anos, e ele vai visitando esses conceitos, refinando, né, a sua aprendizagem, ampliando as suas habilidades naquele componente curricular, tá?
A gente não vai aprofundar muito na BNCC, mas esse padrão, esse panorama geral é bem importante para que a gente possa trazer agora para o planejamento individual do estudante. Né? O estudante com deficiência, com transtorno do espectro autista, ele tem garantido, não é? Também desde a LDB, um planejamento que rompa as barreiras para que ele tenha acesso ao currículo. Então, romper as barreiras significa observar se ele tem questões que ele precisa de tecnologias assistivas, na questão da comunicação, na questão de recursos para que ele escreva, para que ele fale, para que ele tenha locomoção garantida. Então, a questão de barreiras de acessibilidade arquitetônica, de barreiras atitudinais, para que ele tenha também a garantia do seu currículo, né, de acesso ao currículo. É preciso pensar, né? Vamos dizer, esse planejamento, ele precisa articular parcerias importantes para que isso se desenvolva, se esse estudante precisa ou não de mediador, se ele precisa ou não de flexibilização de objetivo, se ele precisa ou não de flexibilização de tempo. Então, o planejamento desse estudante, ele envolve outras questões para além dos componentes curriculares. Né? O foco dele é que para que ele tenha acessibilidade ao conteúdo, aos componentes curriculares, a gente olha para esse estudante de forma individualizada. Então, a partir do que ele apresenta. Então, vai ter a avaliação desse estudante, né? Vamos dizer assim, um breve histórico e o que eu estou projetando para a aprendizagem dele. Então, nesse momento, ele pode ter a nomenclatura de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, de PEI, Plano de Ensino Individualizado, de Plano de Atendimento Educacional Especializado, feito na sala de recursos, ou outras nomenclaturas. Eu já vi plano de ação, plano de atendimento individualizado, mas o objetivo é esse, é olhar para o estudante com deficiência e aproximá-lo do currículo, ok? Então, agora a gente vai ter que fazer uma divisão didática entre sala regular, sala comum, regular e sala de recursos. Essa divisão, ela só é didática mesmo, porque eu acredito, né? Eu tenho essa convicção que quanto mais articulado esse trabalho ele acontece, mais o estudante ganha acessibilidade, certo? Mais a gente consegue fazer uma educação inclusiva de fato, tá? Tô dividindo aqui de forma didática para que a gente consiga alinhar com a questão da BNCC, tá bom? Vou pegar agora a questão da sala de aula regular, a sala de aula comum. Então, professores regentes, certo? O professor regente, ele vai fazer lá o seu plano, né, de ensino para a turma, não é? Então, não vamos pegar o aluno primeiro, vamos pensar na turma. Nessa turma, ela é composta de diferentes pessoas. E ele, dentro desse plano de ensino, ele vai verificar, por exemplo, um estudante que precisa de uma flexibilização dos objetivos, não é? Ou de uma flexibilização do tempo, ou ele precisa de recursos diferentes, ou o professor precisa de uma parceria, porque ele vê a dificuldade do estudante e ele não sabe nem por onde começar. Ele não consegue nem avaliar o que o estudante precisa, então ele precisa de uma parceria nesse sentido. Ele precisa ser respaldado nessa avaliação. É por onde eu começo a avaliação do meu estudante. Esse já é o início do planejamento, né? Do plano de desenvolvimento individual ou do PEI, dentro da sala de aula regular. Ele não vem após o professor ter elaborado um planejamento genérico para a turma e dali ele puxa uma perninha, um apêndice para aquele aluno. É dentro do plano de aula, né? Dentro do planejamento da turma, porque ele pode trabalhar de forma diversificada e isso vai diminuir, entre aspas, o retrabalho, o replanejamento ou ficar criando rotas e trilhas paralelas, certo? A adaptação de currículo, ela pode sugerir muitas vezes essa rota paralela e não é isso que a gente quer. A gente quer o estudante incluído na turma e não caminhando de forma paralela. Caminhar de forma paralela significa voltar ao processo de integração, onde eu tenho uma turma caminhando de um jeito e o estudante como um satélite, né, frequentando essa turma, tá bom? Então, os códigos da BNCC, quando eu tenho as expectativas de aprendizagem, eles dizem respeito ao planejamento. As expectativas de aprendizagem, elas precisam ser contempladas no planejamento. Se você tem um estudante com deficiência e que precisa de adequações nos objetivos de aprendizagem, os objetivos da BNCC específicos para o estudante serão contempladas no PDI desse estudante,
certo? Se você tem um estudante com deficiência e que não precisa de adaptações nos objetivos, nas expectativas de aprendizagem, ele vai ter os mesmos objetivos da turma, certo? Os mesmos códigos da turma. Vou explicar isso melhor. Imagina que você tem um estudante com deficiência física, não é? Cadeirante, e o PDI dele, né, o plano dele de ensino, ele contempla a acessibilidade arquitetônica, que é fundamental, ele precisa de tecnologia assistiva para escrever, mas ele não precisa de adaptação no conteúdo, ele não tem dificuldades para aprender, ele precisa de acessibilidade. Ou de repente um estudante com cegueira, com baixa visão, que precisa de recursos de tecnologia assistiva. Então o PDI dele será composto pela avaliação, não é? A questão da acessibilidade, os recursos de tecnologia assistiva e os códigos, as expectativas de aprendizagem desse estudante estarão de acordo com a turma, então a gente não precisa fazer uma adaptação com os códigos da BNCC. Se em contrapartida eu tenho um estudante com uma deficiência intelectual, com um transtorno do espectro autista, ou com uma deficiência física, ele tem lá uma dificuldade de aprendizagem muito significativa, tem um atraso muito significativo na sua aprendizagem, dentro do seu conteúdo programático, dentro dos seus objetivos que você está elencando para a turma, para aquele componente curricular, qual será um enfoque, o objetivo que você vai destacar ou vai flexibilizar para o seu estudante com deficiência. Então, sim, aí você vai elencar o objetivo, né, específico para o seu estudante, dentro da sala de aula regular. Para realizar essa seleção, essa flexibilização desse objetivo, contar com a parceria do professor da sala de recursos, com a discussão junto com a coordenação pedagógica, é fundamental. O professor não pode estar sozinho, né? Não no sentido de não poder, né? Que é lógico que ele já, com experiência, ele vai adquirindo e vai conseguindo estabelecer isso de forma mais tranquila, mas esse não pode, ele não pode ser abandonado. Ele também não pode ser excluído. O professor também precisa ser incluído na escola e ser acolhido para que ele consiga articular essa discussão entre os pares, com a coordenação pedagógica e com o professor da sala de recursos, certo? Vou fazer o recorte agora para a sala de recursos. O planejamento individualizado na sala de recursos, e algumas redes chamam de PDI, de PEI, ou Plano de Atendimento Educacional Especializado, o planejamento do professor da sala de recursos, ele não tem o mesmo objetivo da sala de aula comum, certo? Nós não temos na sala de recursos o objetivo de desenvolver os componentes curriculares. Não é o nosso foco de ensino. A gente utiliza, por exemplo, uma atividade de pesquisa, de matemática, de alfabetização, e o nosso foco é no recurso, é na estratégia, e não em desenvolver um componente curricular, certo? A sala de recursos, ela tem uma aproximação, ela tem uma coerência maior dentro, vamos dizer, das habilidades gerais da BNCC. Dentro das competências, aquelas 10 competências gerais, aonde eu estabeleço para esse estudante, não é? Vamos dizer assim, as habilidades mais amplas em relação à sua autonomia, à sua linguagem, autocuidado, projeto de vida, enfim, essas questões que são mais amplas. Então, trazer para dentro do planejamento da sala de recursos os códigos da BNCC, para mim, né, traz uma incoerência no nosso trabalho. Porque muitas vezes, dentro do atendimento de sala de recursos, eu preciso trabalhar questões que são referentes, enfim, à linguagem, a vocabulário. Eu vou pesquisar, por exemplo, dentro dessa dificuldade do estudante, o que eu preciso trabalhar lá de pré-requisito para ele poder ter sucesso na sala de aula regular. E é por isso que dentro do planejamento individual, feito pelo professor da sala de recursos, eu não vejo espaço para os códigos da BNCC. Bom, a temática hoje foi bem bacana e é polêmica, né? O meu objetivo não é trazer uma verdade aqui absoluta, é na verdade uma provocação para a gente começar a refletir e pensar, certo? Conversem, né? Tratem isso dentro dos HTPCs, né? Das horas de formação de professores de vocês e vão discutindo aqui, aproveita os comentários e me traga um pouquinho, fala, olha, concordo em parte, discordo e eu vou ficar muito feliz de refletir junto com vocês, porque eu tenho certeza que é assim que nós vamos avançar, não é? Dentro da questão tanto da inclusão, da educação inclusiva,
quanto dos serviços de apoio que os nossos estudantes precisam e que a gente precisa solicitar e fazer as políticas públicas avançarem no nosso país, tá bom? Um grande abraço e até os próximos conteúdos.